Olá pessoal, que bom estar com vocês em mais um módulo, né? E esse módulo nós vamos falar sobre os estudos, né, dos meios de contraste e principalmente, né, um contraste que a gente precisa ter um conhecimento mais avançado, que é o contraste iodado. E esse módulo a gente vai estar falando, né, sobre toda a base desse contraste iodado, a importância desse contraste, né, que é um tipo de elemento farmacológico fundamental, né, para a realização de exames contrastados, para exames em tomografia, né, para procedimentos realizados na radioscopia, no centro cirúrgico, enfim, né, um contraste bem utilizado, né, um contraste, né, de grande importância. E aí, esse módulo a gente vai estar falando bem sobre, né, os meios de contraste iodado. Bom, meus queridos, então, né, nós temos aqui o contraste, né, que iniciou em 1896, falando sobre a história desses meios de contraste, né, onde nós temos a história de Lindenthal e Heskey, que eles introduziram uma mistura de bismuto, né, de chumbo e bário numa mão amputada. Então, ou seja, nós tivemos aqui o primeiro procedimento realizado, né, para aplicação do meio de contraste em 1896, que foi ali, né, o primeiro procedimento que eles tiveram como experimento para estudo de um sistema circulatório, né, que era na verdade uma mão amputada. Então pegou, né, a região ali das veias e artérias que ramificam aquela mão, eles introduziram essa mistura de bismuto e bário, né, justamente para o primeiro estudo. Né, como se tratava de uma peça, né, anatômica, né, ou seja, uma mão amputada, não teve nenhum efeito adverso em relação a essa aplicação, né? Mas aí nós tivemos, né, a primeira ideia daquilo que a gente poderia realizar dentro da radiologia, que é exclusivamente, né, o exame contrastado, né, o exame com contraste. Então foi em 1896, né, um ano depois da descoberta dos raios-x, que nós tivemos, né, esse procedimento aí, né, esse experimento fundamental. E quando foi, alguns anos depois, né, nós tivemos aí um médico português, Antônio Muniz, né, em 1927 ele realizou a primeira punção carótida. Né? Então, ou seja, o primeiro exame aqui que possamos dizer assim, exclusivamente dentro da parte, né, hospitalar, o primeiro procedimento que teve um benefício ao paciente, aonde ele conseguiu estudar doenças da região do sistema circulatório encefálico, né? Então, ou seja, somente em 1927 nós tivemos esse avanço relacionado aos estudos, né, e aplicações de exames com contraste. Então, né, nós tivemos aqui uma ideia de que, né, como o sangue na região carótida ele sobe, vai para a região encefálica e ali a gente tem todo o estudo, né, das artérias e veias que ramificam essa região encefálica, ele conseguiu fazer ali uma punção, fez a aplicação ali, né, fez uma aplicação farmacológica e percebeu essa atenuante no exame de raio-x. E aí nós tivemos aí praticamente o estudo embrionário aí da parte da angiografia, né, que é o exame das veias e artérias. Né? E consequentemente esses estudos dos meios de contraste ele se estendeu, porque 2 anos depois também um médico português, né, Reinaldo dos Santos, ele realizou a primeira técnica de exame, que é a ortografia abdominal, que é o estudo específico da aorta abdominal. Porque a aorta, na verdade, eu tenho ela quando sai da região do coração, por exemplo. Eu tenho ela quando ela faz aquela curvatura dela, que é o arco aórtico, né? A aorta ascendente, o arco aórtico, a aorta descendente. Quando chega no abdômen, nós temos a aorta abdominal. E é essa aorta abdominal que foi diagnosticada por Reinaldo dos Santos em 29, né?
E exclusivamente nós tivemos aqui o primeiro procedimento de estudo de uma região, né, de uma artéria tão importante, tão calibrosa, que é a aorta, né, a aorta onde ele conseguiu pegar ela bem contrastada, né, pegou ela bem contrastada. Então nós tivemos aqui, né, em 29, né, o primeiro procedimento, né, a primeira realização de uma angiografia exclusivamente da região da aorta, né? Então, nós tivemos aqui, vocês observando bem, né? Vocês observando bem, nós tivemos aqui, né, um grande avanço, e esse avanço fundamental, né, para né, fundamental para o estudo com contraste. Então, ou seja, hoje a gente percebe o quanto esse exame, quanto a aplicação do contraste, ele é fundamental, né? Ele é importantíssimo. E quando a gente pega essa base aqui que aconteceu lá, né, na época, lá na década de 20, hoje um exame de tomografia do abdômen sem contraste, a gente tem um perfil diagnóstico completamente diferente daquilo que se aplica com contraste. Né? Então, ou seja, o exame contrastado ele é mais detalhado. Né? A gente consegue estudar fisiologicamente melhor os nossos pacientes. Então, em 33 foram desenvolvidos os novos meios de contraste, né, por volta de 1950. Iniciaram-se os estudos que chegaram ao meio de contraste derivado de acetilação do grupo amina, né? E hoje, né, que com certeza a base desse contraste, né, de acetilação do grupo de amina, ele é utilizado até hoje. Essa base farmacológica, ela sim é utilizada. Só que nós tivemos uma otimização da indústria farmacêutica com esse contraste. Nós tivemos relatos, né, de vários meios de contrastes que tiveram alteração na sua forma, né, no seu lote e, consequentemente, tiveram reações aos pacientes. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar da história do contraste celular, porque você coloca isso na internet, por exemplo, você tem uma lista de indagações falando sobre esse contraste. Mas é justamente por quê? Porque foi ali uma alteração farmacológica que teve naquele lote, que houve ali uma maior probabilidade de reação nos pacientes. E hoje a indústria farmacêutica, a indústria de produção desse meio de contraste, elas são muito, mas muito sistemáticas na questão da produção desse medicamento, na produção, né, desse produto que é fundamental para a radiologia. E tal produto que eu vou estar passando para vocês como profissionais de radiologia, como profissionais também que vão estar na linha de frente, que são profissionais da enfermagem, né, que são profissionais importantíssimos ao nosso, né, que trabalham juntamente com a radiologia. Nós tivemos aqui a evolução desses meios de contraste que são utilizados até hoje. E além da evolução, nós tivemos também a implantação de alguns protocolos fundamentais, protocolos que, né, devem ser utilizados de uma forma bem otimizada. Né? Então, muitas vezes, vocês vão perceber, né, que vão ter departamentos de radiologia muito, mas muito sistemáticos, ou seja, muito intenso na parte dos protocolos. Isso é importante, isso é fundamental, né? Assim como nós teremos também alguns departamentos de radiologia mais relapso. O que a gente precisa, na verdade, né? O que a gente precisa, na verdade, pessoal, é saber que, né? O que a gente precisa, na verdade, né, é intensificar que os meios de contraste eles possuem, como qualquer outro, né, elemento farmacológico, reações adversas. Hoje, se você pegar, por exemplo, uma bula de dipirona, por exemplo, e der uma lida nela,
né? Você assusta, você fala, meu Deus do céu, que situação, né? Que situação, por quê? Porque hoje os elementos farmacológicos, nenhum deles te dão tanta segurança, por exemplo, né? Justamente porque trata-se, né, de um estudo fisiológico entre as pessoas. Cada pessoa, por exemplo, tem sua reação. Existem pessoas que têm alergia, por exemplo, né? Existem pessoas, por exemplo, que têm alergia, por exemplo, né, a dipirona. Existem pessoas, por exemplo, que têm alergia a qualquer outro tipo de elemento. E isso é importante porque o meio de contraste não é diferente. Tá? Então, ele tem o seu lado importante porque eles permitem a obtenção de imagens e órgãos, principalmente estrutura de partes moles no corpo humano. Né? É importante porque nós temos aqui as estruturas básicas do corpo humano, porque onde nós temos dois mecanismos que é a simples presença do composto na área de interesse. Nós temos esse componente, a simples presença desse composto na área que a gente precisa. Se eu quero estudar, por exemplo, o fígado, eu consigo colocar ele no fígado. Né? Porque eu tenho ali um acesso periférico, eu posso aplicar ele de forma endovenosa, que ele vai circular durante todo o nosso corpo e vai circular a região hepática também. Então eu preciso saber o momento certo de poder realizar uma radiografia, de realizar uma tomografia, no momento onde a região hepática vai estar preenchida de contraste. Né? Principalmente numa tomografia, porque a tomografia a gente tem uma amplitude maior em relação ao diagnóstico. Né? Então, os meios de contraste, em muitas situações, têm a capacidade de aderir tecidos que apresentam alterações. Esse é o fundamento. Eu faço uma tomografia do abdômen. Eu realizo ela sem contraste, então eu tenho um perfil de imagem. Mas eu não consigo estudar ramificações ali se realmente aquela lesão que o paciente tem é uma lesão ramificada ou não. Muitas vezes o tumor ele está numa situação tão avançada que o próprio tumor cria o seu sistema circulatório. É aí que entra a importância do contraste. Porque se eu aplico o contraste está circulando no sistema arterial, o sistema venoso. Ele vai chegar naquele tumor, ele vai contrastar aquele tumor. Então eu preciso, né, fundamentar esse exame. Existem situações, existem exames, por exemplo, que se eu não aplico contraste, é como se o exame sem contraste não resolvesse nada. Nada. Então é um risco que a gente tem dentro da radiologia, porque esses contrastes podem apresentar reações, mas é um benefício que a gente busca ao nosso paciente. Né? E dentro dessa escala risco-benefício, vocês vão perceber que a realização de alguns protocolos eles são fundamentais. Uma boa anamnese, um bom preparo, né? Um bom preparo do paciente. Isso é a anamnese que a gente busca. Isso é o preparo de exame. Isso faz parte do protocolo de exame. As pessoas pensam que protocolo de exame é quando o paciente está na sua frente, lá no aparelho para você poder fazer o exame. Não é. Na verdade, o protocolo inicia desde a marcação de exame lá na recepção. Porque o paciente ele vai receber um folheto ali, ó, feito por vocês. Do que ele pode, do que ele não pode, o que ele tem que suspender ou não. Um diabético, suspender a metformina 48 horas antes do exame. Ou seja, você já está impondo o seu protocolo. E esse protocolo ele é importante, né? Porque nós temos que pesar muito a parte do benefício nessa balança do que o risco. Porque existem patologias que só são diagnosticadas a partir do momento que eu faço aplicação de contraste. É uma coisa que infelizmente não tem como ocorrer. É uma coisa que é importante, é muito importante. Então vocês vão perceber que existem vários departamentos de radiologia, né, que eles vão necessitar mesmo dessa mão de obra de vocês. E, consequentemente, nós temos maiores concentrações desse contraste nas regiões patológicas, permitindo um maior destaque nos pontos. E, assim, nós temos aí uma acurácia, né, melhor nesse diagnóstico.
O objetivo do nosso exame não é fazer exame por fazer. A gente não faz exame por fazer, a gente faz de acordo com a indicação do nosso paciente. Seja para você poder fazer ali, né, um exame, por exemplo, como uma uretocistografia, uma urografia, uma tomografia do abdômen, uma tomografia do crânio, né, e etc. É importante. O paciente de vocês vão ser atendidos por vocês e vocês, né, vão oferecer o melhor de vocês. O que vocês oferecem ali é o conhecimento e habilidade de vocês, né? E a gente sabe que a gente tem que fazer isso pelo nosso paciente. Então é importante observarmos que a gente tem aqui alguns pré-requisitos para a gente alcançar esse objetivo do meio de contraste, né? Aprimorar o diagnóstico, né? Aprimorar o conhecimento patológico nesse exame. Então, nós temos aqui exemplos para vocês, onde eu tenho aqui, por exemplo, uma tomografia do crânio. Aqui vocês estão vendo uma tomografia do crânio, né? Aqui eu tenho uma tomografia do crânio sem contraste. E aqui eu tenho uma tomografia do crânio com contraste, né? Então, ou seja, uma tomografia do crânio com contraste. Vou colocar aqui com contraste. Então a gente percebe a diferença que a gente tem entre uma região e outra, né? Depois que eu aplico o contraste, eu consigo perceber aqui, né, principalmente uma lesão localizada no lobo occipital, estendendo para o lobo parietal direito do paciente, ocupando parte da região ventricular, né? A gente percebe esse achado. Na verdade, eu não posso falar que é, né, a doença tal ou doença tal. A princípio, enquanto estamos fazendo o exame, buscando a parte investigativa, nós temos aqui um achado, né? Ou seja, eu consegui estudar isso aqui com detalhe. Por quê? Porque eu tenho a aplicação do contraste. Eu consegui estudar essa mancha que vocês estão percebendo aqui na região do lobo occipital. É justamente porque eu tenho a aplicação do meio de contraste. Porque se eu realizo um exame desse que vocês estão vendo sem contraste, né, eu não vou estar ofertando ali um bom diagnóstico. Porque o neuro, galera, quando ele olhar isso aqui, ele vai falar, olha, a gente precisa aplicar contraste. Sem o contraste não dá pra gente saber do que se trata isso aqui. O que é isso? Pode ser o quê? Pode ser um tumor. Pode ser um baita de um hemangioma, não sei. A gente não sabe, né? Essa parte que vocês estão vendo aqui pode ser um tumor. Pode ser que um baita de um, né? Apesar que está bem grande, né? bem extenso essa alteração. Mas vamos supor, o cara, a equipe médica, eles acabam entrando em dúvida. Por quê? Porque essa dúvida não pode existir. Quando esse paciente é atendido por nós, profissionais da radiologia, profissionais da enfermagem que estão ali para prestar esse serviço, nós temos que ter um conhecimento aplicado aqui. Porque senão cai naquela onda. O paciente ele é atendido uma vez, fez o exame, voltou no médico, o médico pediu de novo. E olha, quando a gente pega um perfil de paciente do sistema público de saúde é complicado. Por quê? Porque um paciente que passa por um neuro, por exemplo, no SUS, para ele conseguir um retorno no SUS de novo, vai um mês e meio, para o neuro olhar e falar assim, vamos pedir o exame de novo. Aí vai mais um mês e meio na fila de regulação. Aí é atendido de novo por vocês. Aí depois é um mês e meio para o retorno do paciente. E aí quando a gente olha toda essa questão, vocês vão perceber que o paciente, né, ele teve uma maratona, né, ele passou por uma maratona aqui, ó, desnecessária. Por isso que o domínio de vocês em relação ao contraste é importante, tão importante quanto a avaliação patológica também. Hoje nós estamos vivendo uma época que o serviço de radiologia ele não pode ser mais ou menos, ele não pode ser ali um profissional, né, que resolve ali parcialmente as coisas. Não. Os pacientes eles devem chegar até nós. Nós devemos atender o paciente. E nós devemos ali naquele mesmo atendimento resolver o problema do nosso paciente.
Então, olha só, o contraste ele flui para o órgão. O meio de contraste permite a avaliação do estado da estrutura anatômica, para a gente poder estudar diâmetro, obstrução, perfuração, anomalia, qualquer tipo de patologia, né? Então ele é uma ferramenta fundamental. Fundamental, né? Aqui a equipe médica não vive sem ele. Então esses contrastes ele tem uma composição de iodo, né? Porque eles correm pela corrente sanguínea. A maioria do contraste iodado ele é aplicado de forma endovenosa, né? Então, como é aplicado de forma endovenosa, nós temos essa circulação desse contraste que é feito exclusivamente na corrente sanguínea, né? Na corrente sanguínea. Então, ou seja, aqui, vocês observando, nós temos nós temos aqui uma grande importância desse contraste, né? Eu digo para vocês porque muitas vezes a gente fica assim, nossa, mas, né? O exame com contraste, o exame com contraste ele é fundamental, ele é muito importante, né? Então, são situações que eu digo para vocês, né, que nós, como profissionais de radiologia, precisamos ter um grande domínio, né? Um grande domínio. Então, os meios de contraste, vocês observando, são substâncias que, consequentemente, elas dão aí um efeito, né, opaco, né, no raio-x. Então, quando você observa um raio-x, dá aquela sensação, né, de que aonde está o contraste tem a mesma densidade, por exemplo, como um osso. Mas, na verdade, a gente sabe que os meios de contraste, na verdade, né, os meios de contraste, na verdade, têm a mesma densidade, né, aqui a mesma tonalidade de imagem do que um próprio osso, por exemplo. Então, por isso que são substâncias radiopacas, né? Então, elas são importantes justamente porque aqui, né, nós temos aqui, vocês observando bem, né, são substâncias químicas que possuem um alto número atômico. Se a gente pegar na tabela periódica, por exemplo, né, o que a gente tem de alto número atômico? A gente tem, por exemplo, o chumbo, né? A gente tem, por exemplo, o metal. São estruturas que têm o quê? Um número atômico muito alto, né? Quando eu falo número atômico muito alto, né, consequentemente, nós temos aqui, né, como o chumbo, como o metal, e aqui como meio de contraste, que é um elemento artificial, né, conforme vocês estão vendo aí, né, que é artificial. Então, a administração dela, consequentemente, faz diferenciar estruturas semelhantes, né, às estruturas anatômicas. Então, ou seja, a gente tem aqui essa aplicação. Essa aplicação, ela é feita de uma forma bem otimizada, né? E isso consequentemente, a gente vai conseguir visualizar numa maior tonalidade as estruturas das partes moles. Sistema circulatório, por exemplo, né? Exclusivamente o sistema circulatório, por exemplo, né? E quando eu pego aqui, por exemplo, eles conseguem demonstrar tanto a parte dinâmica, e quando eu falo parte dinâmica, eu estou falando exclusivamente da fisiologia, né, do nosso paciente. Nós temos aqui a parte fisiológica do nosso paciente,
que a gente consegue ter o quê? A gente consegue ter um bom diagnóstico, a gente consegue ter um bom conteúdo diagnóstico aqui. Porque muitas vezes você fala, mas o meio de contraste eu aplico só para ver melhor o fígado. Não, é para a gente estudar bem a fisiologia daquela estrutura, o funcionamento dela. Quando eu faço uma urografia excretora, por exemplo, eu vou ver os rins excretando desde o primeiro minuto até o último minuto, até a última gota de contraste que passa, né, no sistema urinário, por exemplo. Então, a sua capacidade de absorção, nós temos aqui importante porque o contraste iodado, né, o contraste iodado, ele é um contraste que podemos dizer assim, ó, contraste iodado. Ele é um contraste hidrossolúvel. Então, quando eu falo hidrossolúvel, quer dizer o quê? Que ele dissolve com a água, né? Ele dissolve facilmente com a água. Nós temos um outro contraste que é o sulfato de bário, né? Ele não, nós já temos uma dificuldade porque ele é insolúvel. O contraste iodado ele é hidrossolúvel, né? E consequentemente ele dissolve com a água. E a partir do momento em que ele dissolve com a água, né? Nós temos aqui, vocês observando bem, né? A capacidade dele absorver mais radiação do que as estruturas adjacentes. E o mais importante, quando esse contraste, por exemplo, ele tem contato, por exemplo, com qualquer estrutura anatômica, com o passar do tempo ele vai dissolvendo. Com o passar do tempo ele vai se desintegrando. Então é mais fácil. Porque o contraste de sulfato de bário ele é insolúvel, agora falando do contraste de sulfato de bário, que é um outro contraste, ele cria uma densidade, né? E automaticamente, quando ele cria essa densidade, né? Automaticamente, né? Quando cria essa densidade, né? Nós temos aí uma dificuldade, porque ele tem uma dificuldade de absorção. E essa dificuldade de absorção é o grande problema, né? Então, o meio de contraste, quando ele é aplicado no sistema circulatório do paciente, na veia do paciente, nós temos uma informação aqui muito importante. Por quê? Porque esse contraste, quando ele é administrado normalmente, que é por via endovenosa, a maioria dos casos é de forma endovenosa, né? Endovenosa, automaticamente a gente tem aqui esse caminho, né? Esse caminho aqui que vai do sistema circulatório para aquela região de interesse. Alguns casos ele vai por via oral e via retal. Isso aqui a gente vai falar daqui a pouco. Mas é importante observar que uma situação importante do meio de contraste é a sua viscosidade. Quando a gente fala isso aqui, nós temos uma situação muito importante, porque quando eu aplico esse contraste de forma endovenosa, nós temos que observar a questão da viscosidade. Muita gente fala, olha, eu trabalho na radiologia e tem muita reação a meio de contraste. E muitas vezes está relacionado à questão de temperatura. Porque até a própria temperatura da sala pode induzir um paciente a ter reação adversa. E a gente precisa tomar cuidado em relação a isso, porque nem todos os departamentos têm uma estufa, por exemplo, para armazenar o contraste, né? A temperatura do nosso sangue, por exemplo, o nosso sangue, nós temos uma temperatura. Essa temperatura que eu falo para vocês, ela tem que bater certinho, né? Ela tem que bater certo com a temperatura do contraste, né? Então, ou seja, nós temos aqui
né, a temperatura do sangue, que é mais ou menos ali, vamos colocar 36,5, 37 graus, mais ou menos, né? Um exemplo aqui, a temperatura do sangue, que é uma temperatura mais ou menos a essa altura, né, dentro do nosso organismo, nós temos um contraste que fica fora de uma estufa. E a sala de raio-x, por exemplo, a sala de tomografia computadorizada, ela não é fria, ela é gelada. Porque na sala de raio-x nós temos um sistema de refrigeração ao tubo externo, que é o ar-condicionado ali, refrigerando o tempo todo, né? Justamente para você poder ter uma boa refrigeração do tubo de raio-x na parte externa. Na tomografia, da mesma forma, eu pego um frasco de contraste e deixo fora. Deixo lá na sala de tomografia durante um tempo. E aí eu aspiro aquele contraste e aplico no paciente. Esse contraste, consequentemente, ele vai estar numa temperatura mais baixa, né? E eu aplico uma grande concentração. O que vai acontecer? Nós vamos ter uma reação do organismo, né? Muitos pacientes falam, nossa, eu estou sentindo meu corpo esquentar inteirinho, porque é uma resposta do organismo do paciente. Aquilo ali já é uma reação. E essa reação pode desencadear outras reações de uma forma muito mais fácil. E é por isso que a gente precisa sempre, contraste, lugar de contraste é na estufa, né? E essa estufa, a gente só vai tirar o contraste da estufa para o sistema circulatório do paciente. Vou fazer uma urografia excretora. O paciente já está pronto? O paciente já está preparado na mesa? Já fiz tudo que eu tinha que fazer? Vai aplicar o contraste? É agora? Tira ele da estufa. Tira o contraste da estufa, aspira e vai direto para o sistema circulatório do paciente. Faz esse teste, né? Vocês vão perceber que os pacientes, vocês vão, né? Nós vamos ter uma resposta, né? Menor em relação aos efeitos adversos do que quando você deixa o contraste lá a manhã inteira, separado no canto da sala de raio-x, de tomografia, para atender um paciente meio-dia. Quantas vezes eu cheguei no hospital, porque tem equipe de enfermagem, né? Eles preparam o contraste, deixam o contraste lá em cima da mesa, na sala de raio-x, aquela sala gelada para fazer uma urografia, né? Ou na sala de tomografia, deixa o contraste lá preparado. Paciente chega, paciente está marcado 10 horas da manhã, paciente chega 11 e o contraste está lá. O que está acontecendo com ele? O contraste está a 37 graus aqui, como estava na estufa? Não. A estufa tem que estar a 37 graus. O contraste, a sala de tomografia, ela gira mais ou menos uma média de 16 a 18 graus, por exemplo. Uma temperatura básica. O que vai acontecer? Meia hora que esse contraste está aqui, ó, de 37 graus, esse contraste vai para 22 graus a temperatura dele. E eu tá com contraste de 22 graus no sistema circulatório do paciente, o que vai acontecer? Né? Nós vamos ter uma dificuldade da substância se misturar ao sangue. Como é que se aplica uma coisa gelada no paciente? Por isso que o paciente dá reação, né? Então, por isso que é fundamental deixar na temperatura corporal, para reduzir a viscosidade e, consequentemente, facilitar a aplicação e dando maior conforto ao paciente e uma maior tolerância ao meio de contraste. Eu não estou falando que isso vai acabar com as reações adversas ao paciente, mas isso minimiza muito. É um procedimento fundamental, né? As reações, elas serão minimizadas aí. É lógico, porque nós estamos mexendo com saúde. Nada na medicina é exato. Nada, né? Nada. Quando fala sobre Covid-19, no primeiro ano falou que só pega mais ou menos as pessoas com maior gravidade, as pessoas idosas. A gente está vendo que a situação não é. Que também pega as pessoas mais jovens, que as pessoas mais jovens também desencadeiam a síndrome respiratória aguda, por exemplo. Desenvolve com facilidade a evolução da Covid-19, um exemplo. O que é um meio de contraste, né?
diante dessa história toda. Então é um elemento farmacológico que também, da mesma forma, pode desencadear reações adversas ao paciente. Então nós temos uma situação importante que eu passo para vocês, que essa reação ela pode ser minimizada. Bom, vocês observando bem aqui, nós temos algumas reações adversas ao meio de contraste, né? Essas reações elas são importantes a gente estudar, né? Cada uma delas. Lógico que isso aqui não é tudo, a gente tem uma outra parte, um outro módulo falando sobre isso. Então nós temos, né, diversos fatores de riscos associados às reações adversas devido à administração do meio de contraste. Dentre as mais importantes, nós temos o próprio histórico do paciente com reação ao meio de contraste. Eu fiz um exame com contraste e eu tive reação. Bom, isso aí já é uma informação muito relevante, né? Mas não só essa, por exemplo, como nós temos uma outra informação que muitas vezes vocês vão estar atendendo esses pacientes e os pacientes vão falar: a primeira vez que eu estou fazendo um exame com contraste, é a primeira vez que eu venho aqui. E aí nós vamos buscar informações como se o paciente tem alergia a frutos do mar. Porque o que tem lá no mar? Água salgada. O que tem no sal? Iodo, né? Quando um paciente ele alimenta, por exemplo, de um frutos do mar ou de um alimento ali que vem através de água salgada, né? E teve reação, a gente tem que ficar esperto, né? O paciente teve reação a frutos do mar. Então naquela especiaria ali, por exemplo, o paciente ele teve uma reação quando ele foi, né, alimentar de algum fruto do mar. Tudo bem. Então ele também poderá ter uma maior probabilidade de reação aqui no exame contrastado. Paciente com asma, né? Paciente com asma é aquela dilatação do brônquio que acontece para ele respirar, né, com o uso da bombinha. De repente o brônquio fecha, né? E o oxigênio não chega no alvéolo, sensação de falta de ar, né? Ele contrai. Paciente asmático, a gente tem que ficar esperto, né? Paciente com cardiopatia isquêmica, ou seja, uma obstrução causada ali no sistema circulatório do coração, porque a pressão pode aumentar, pode diminuir, pode aumentar a probabilidade de um infarto também, né? Então, ou seja, é importante observarmos, né? É importante observarmos que situações como essa são fundamentais. Paciente com insuficiência renal, vamos falar sobre esse paciente. Isso aqui não é a hora que ele quer, não, para fazer o exame, não. Isso aqui nós temos que ter um planejamento para atender um paciente desse, tá? Paciente com insuficiência renal. Eu só vou fazer a tomografia, o exame contrastado dele, né? Só vou aplicar o contraste nesse paciente horas antes de uma hemodiálise, né? Horas antes da hemodiálise. Porque se eu aplico o contraste no paciente que tem insuficiência renal e a hemodiálise dele só vai ser amanhã à tarde, eu não posso deixar esse contraste no corpo do paciente. Os rins dele não funcionam para excretar o contraste. O paciente fica com insuficiência renal, né? Paciente diabético, diabetes mellitus, paciente diabético, né? Porque a gente tem que suspender a metformina por 48 horas. Faz parte de um protocolo. A metformina é um elemento farmacológico muito pesado. Se vocês observarem, metformina tem de 500 miligramas, 850, 1000 miligramas. É pesado para o sistema urinário. Aí eu aplico metformina e contraste no mesmo dia? Né? Lógico que não. Então a gente tem que ter um cuidado em relação a isso.
Então são pacientes que têm maior probabilidade não só de ter reações, mas nós precisamos ter um cuidado especial, né? Nós precisamos ter um cuidado especial. Todos teremos que ter um cuidado, mas esses nós precisamos ficar um pouquinho mais atentos, ok? E aí, pessoal, nós temos aqui alguns órgãos, né, que eles apresentam diferentes sinais e sintomas. Isso justamente, né, durante a aplicação do contraste. Então, a gente tem aqui algumas, né, algumas reações. Dentre essas reações aqui, nós temos aí no tecido epitelial, na pele, você percebe isso na pele, né? Tá? Então a gente consegue observar aí, né, a pele do paciente, que ela fica, né, escoriada, né, que é o prurido, né? A gente percebe uma diferença na tonalidade de pele, além do rubor também. Não significa que ele terá todas, viu, pessoal? Ele só pode ter uma. Tá? Ele pode ter uma urticáriazinha leve. Opa, é o que? É uma reação do tecido epitelial. Urticária, na verdade, é o que? Né? É aquela, na verdade, aquela manifestação que aparece no tecido epitelial dele, né? O paciente começa a empolar, o paciente começa a apresentar, né? O paciente começa a empolar, o paciente começa a dar ali uma coceira. Pode acontecer? Pode, é a urticária. Ela pode vir leve, como ela pode vir grave. Enquanto está leve, tudo bem, mas e quando ela intensifica? Nós vamos falar sobre os planos de contingência sobre isso também, né? O paciente pode ter rubor, que é o vermelhidão. O paciente ele pode ficar com o rosto inchado, por exemplo, né? Que é, né, o angioedema, não só o rosto, mas qualquer outra parte do corpo inchada. Ele fala, nossa, eu estou me sentindo inchado. É uma reação do tecido epitelial, né, através da aplicação do contraste. No sistema gastrointestinal, a mais comum é essa, náusea. A maioria dos pacientes sente vontade de vomitar, né, que é uma reação leve. Isso depois a gente vai estar discutindo, reações. O paciente pode ter vontade de, paciente pode vomitar também, ele pode ter cólica, como ele pode ter diarreia. Essa diarreia, quando aplica-se o contraste oral, né, muitas vezes, a probabilidade de ter uma diarreia é muito pequena, assim como cólica também. Geralmente náusea e vômito, elas são muito comuns mesmo, né? Nós temos reações no sistema respiratório, como por exemplo falta de ar, né? O paciente ele fica com muita, né, falta de ar, tá? Além da falta de ar também, nós temos aí, né, a cianose. Essa cianose aqui, galera, a gente tem que verificar sempre a questão da saturação do nosso paciente. O que é saturação? Nível de oxigênio no sangue. Por quê? Porque a gente precisa avaliar esse paciente, saber como é que está a situação do paciente. Por isso que eu vou passar para vocês, né, no módulo à frente, que é importante fazer a verificação de sinais vitais desse paciente antes de fazer a aplicação do contraste. Verificação de sinal vital antes, verificação de sinais vitais depois, né? Justamente para a gente ter um controle da saturação do paciente, que é o nível de oxigênio no sangue. Por quê? Se ele está com falta de ar, para ele ter uma cianose, é daqui a ali. Se baixou a saturação, galera, a gente tem que tomar muito cuidado. Essa saturação pode ser o quê? Através de um edema de glote. Porque se for através de um edema de glote, esse paciente ele poderá ter uma parada cardiorrespiratória. Né? E são situações que acontecem assim. É importante porque na medida que acontecer um, acontece a outra e vem a parada final. Então a gente tem que estar muito esperto e muito ligado com situações como essas. Tá? Por quê? Porque o primeiro atendimento de vocês vai ser fundamental. Porque o médico em si, muitas vezes, ele está em outro departamento desempenhando outra função. E aí ele deposita aquela confiança em vocês. O certo é o médico radiologista estar sempre ao lado de vocês, mas nem todo lugar tem um médico radiologista, aonde nós temos, por exemplo, um médico generalizado ali,
que faz o acompanhamento de contraste, né? E aí é importante a gente estar, né, bem esperto em relação a esses sinais vitais aí ao paciente. Nós temos, né, o sistema cardiovascular. Nesse sistema cardiovascular, nós temos informações, por exemplo, importantes, né, como a taquicardia, né? Quando eu falo taquicardia, é a aceleração dos batimentos cardíacos. A gente percebe que o coração do paciente está batendo muito rápido mesmo, né? E isso, né, a gente acaba ficando um pouco preocupado, né? E isso acaba nos atrapalhando, né? Então, essa taquicardia é um sinal, né, do sistema cardiovascular. Nós temos a pressão baixa, o paciente, a pressão dele cai. Pode acontecer, pode, né? E muitas vezes a gente também tem arritmia, né? O paciente ele entra com uma taquicardia, de repente ele começa a ter arritmia. O batimento cardíaco dele despenca, né? Tava lá em cima, de repente, pô, vai lá para baixo. Então a gente pode ter esse efeito inverso também, e é muito importante vocês estarem sempre, né? É muito importante vocês terem esse cuidado, tá? Nós temos pacientes que podem ter parada cardíaca, o coração parar, parar, né? E já entrar com todo o procedimento, né, de primeiros socorros. Então, ou seja, vocês percebem aí que essas reações elas podem tanto acontecer entre imediata e tardia. Só que a probabilidade maior de acontecer de forma imediata, né, a probabilidade ela é maior, né? Então, o que que acontece? É importante a gente sempre ficar bem ligado em relação a isso. Isso aqui é uma coisa assim que não adianta. A responsabilidade da equipe é dividida. Isso aqui não é só a equipe de medicina, não só a equipe de enfermagem e não só a equipe da radiologia. A equipe, de uma forma geral, né, elas vão se responsabilizar por esse paciente. Quando eu falo equipe da radiologia, né, é o técnico ou tecnólogo em radiologia, é o técnico de enfermagem e é o médico responsável pelo contraste. Então é uma equipe. Se alguma coisa der errado aqui, se esse paciente ele tiver aí, por exemplo, uma consequência por falta de execução de um protocolo, a responsabilidade é da equipe, é dos três, tá? Então a gente faz junto, assumimos a responsabilidade juntos. Se der tudo certo, vencemos. Se não der, a gente responde. Então é muito importante ter esse cuidado, né? E é importante ter também os planos de contingência a reações de contraste sempre ligados em dia. Os elementos farmacológicos que a gente vai estar utilizando, como por exemplo os corticoides, né? Não só corticoides, materiais de intubação, todos os materiais de uma forma geral, tanto a equipe de radiologia quanto a equipe de enfermagem, precisam estar inteiramente ligados a isso, tá? Precisam estar inteiramente preparados para isso, tudo bem? Então, por isso que é muito importante sempre realizarmos a anamnese. A anamnese ela é importantíssima, né? Então nós temos aqui, né, a anamnese, que é um procedimento, não é opcional. Isso aqui não é profissional administrativo que faz em recepção. Isso aqui quem faz é a equipe de radiologia. Isso aqui quem faz é o profissional capacitado, especializado lá na radiologia, né? Justamente para poder o quê? Né? Para poder buscar informações desse paciente. Tá? Então, a anamnese é um procedimento importantíssimo. Não só ela, mas também o termo de consentimento também, que a gente vai estar discutindo isso. Né? São dois protocolos fundamentais para o profissional de radiologia, para eles estarem executando, para eles estarem minimizando os erros dentro desse departamento, dentro dessa aplicação do meio de contraste. Ok? Bom, pessoal, eu agradeço imensamente uma oportunidade, né, de estar com vocês aí nesse módulo, falando sobre meios de contraste, né? E finalizo com vocês com essa frase maravilhosa para vocês.
né? Se for para semear, então que seja para produzir milhões de sorrisos e solidariedade e amizade. Com certeza, pessoal. Se for para vocês plantarem, né, essa semente de vocês dentro da área da saúde, da área da radiologia, da enfermagem, que se for para vocês semearem isso aí, que seja para vocês produzir milhares de sorrisos e solidariedade aos pacientes de vocês, tá? Então isso é muito importante porque a gente estuda, na verdade, a gente busca conhecimento, é para otimizar o nosso trabalho com os nossos pacientes, para a gente poder levar ao nosso paciente o melhor para eles, né? Atender os nossos pacientes como se fossem as pessoas mais importantes da nossa vida. Dedicar o nosso conhecimento a eles. Bom, um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.